Olá, feliz dia! Para ajudá-lo a renovar o seu estado de espírito e dar novos coloridos aos seus dias, está no ar o programa Aceite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado. Os preletores Enio Masakihara, Lilian Suzy Baf Norimatsu e Luiz Miguel Dávila Mendonça apontam os caminhos para a superação de vícios. Você que nunca fez contato conosco e quer saber mais sobre Aceite Onoye, ligue em nossa central de atendimento e receba na porta da sua casa uma revista totalmente grátis. Anote aí, 0800 770 2600. Ligue, preencha um cadastro e alguns dias depois, tem em mãos uma publicação cheia de palavras positivas e textos que levantam o astral. Mas atenção! Nossa central de atendimento funciona de segunda a sexta-feira das 7h45 às 17h30, aos sábados até às 15 horas e domingos e feriados só pela parte da manhã. Vale lembrar que só ganha a revista quem estiver ligando pela primeira vez. 0800 770 2600. Ligue, preencha seu cadastro e ganhe uma revista da Aceite Onoye. O consumo de substâncias que alteram o estado de consciência ou compulsões sem freio de toda ordem surgem num espaço da alma onde está ausente a luz de Deus. Como vencer os vícios é o tema do debate que reuniu os preletores Enio Masakihara, Lilian Suzy Baf Norimatsu e Luiz Miguel Dávila Mendonça. Confira. Muito obrigado, é a Aceite Onoye trazendo alegria, felicidade, paz e prosperidade para você. Mas para você que está em casa, que tem alguém da família, alguém conhecido que se envolveu com um vício excessivo do consumo de bebidas alcoólicas, por exemplo, ou de drogas não autorizadas, então o programa hoje vai dar dicas de como se livrar desse vício. E para nos orientar, professor Luiz Miguel Dávila Mendonça. Tudo bem, Miguel? Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Obrigado a todos os senhores. É possível se livrar de um vício? Sim, sim, porque um vício não é uma coisa que exista desde sempre. É simplesmente um hábito que a pessoa adquiriu baseado em alguma carência. Ok. Podemos dizer. Muito obrigado. É possível, então? Yes. Também orientação da professora Lilian Suzy Baf Norimatsu. Muito tudo obrigada, bem? Graças a Deus, tudo bem. Tudo ótimo e muito feliz de estar mais uma vez aqui com você, nos prestigiando, assistindo e fazendo desse programa, né, o seu alimento espiritual de toda semana. É muito reconfortante para nós, no nosso trabalho, viajar por todo esse Brasil, né? E sempre encontrar pessoas que falam, estamos assistindo o programa, está me fazendo muito bem. E muitas estão conhecendo a Aceite Onoye através desse programa. Então a gente fica muito feliz. Muito obrigado a você que nos assiste, a você que é um mantenedor e que nos ajuda a realmente manter esse programa para todo o Brasil. Muito obrigada. Muito obrigado. Bem lembrado. Eu esqueço de falar dos mantenedores, nem agradecer, nem pedir, nem ajuda no peço, né? Mas Deus perdoa. Você colabora dentro de uma organização que, de uma certa forma, orienta mais o sexo feminino, as mulheres, que nós chamamos aqui de Associação Pomba Branca, né? Isso. E quem que pode participar das reuniões das senhoras? Ah, sim. É a Associação Pomba Branca, né? Então, a Associação das Mulheres da Aceite Onoye, mulheres de todas as idades. Logicamente, como existe já a Associação dos Jovens que lida com a juventude, naturalmente na Pomba Branca já vai, né? Participa senhoras de um pouquinho mais de idade, com mais de 35 anos, mas todas são aceitas, de todas as idades, porque nós sempre tratamos nas reuniões da Associação Pomba Branca de temas específicos para as mulheres e a gente trabalha com as senhoras, trabalhamos com a terceira idade, que aí também se mesclam, né? Também o público masculino, trabalhamos com as crianças, com as gestantes. Então, nós temos um leque assim, bem grande de atuação na Pomba Branca e você, mulher, então está convidada a participar conosco. Procure uma regional da Aceite Onoye, um núcleo, uma associação local e que com certeza vai ter uma reunião da Pomba Branca para você participar. Muito obrigada.
Só para informação, quantas associações locais ou sede de reuniões para senhoras existem no Brasil hoje? Tá. Esse ano foi ano de eleições, então a gente está aí com quase 1.200 associações locais, né? Então, 1.172 associações locais da Pomba Branca espalhadas por todo o Brasil, e onde nós fazemos sistematicamente reuniões semanais. Mas também nós temos reuniões mensais só para mães, que a gente faz nas residências. Também são reuniões maravilhosas. E a gente está aí com quase 500 reuniões de mães em todo o Brasil. Então, é um trabalho bem grande. Eu agradeço muito às senhoras Pombas Brancas que se dedicam assim de corpo e alma para a realização dessas reuniões. Maravilha, muito obrigado. Bom, vamos lá. O caso de uma pessoa que curou do seu vício de beber, né? Disse o professor Luiz Miguel que é possível, né, se curar do vício, porque... O que é mesmo? É algo o quê? O senhor falou? Algo passageiro? Como que é o negócio aí? Sim, é um hábito que a pessoa adquire, não? Adquire. Por carência, o senhor citou, né? Também. Como que é isso aí, professor? Então, aqui no nosso livro texto, página 47, ele fala isso, não? Que uma pessoa, disse, começou a rezar com a intenção de eliminar o vício que ele tinha de bebida. Mas ele continuava bebendo. Logicamente diz que a oração não foi atendida, não? Mas depois, chegado um momento, a pessoa notou a falta dele de entrega, de parar, de fazer um esforço próprio. E diz que quando ele simplesmente, já que estou rezando, acho que Deus irá me livrar deste vício. Aí continuava bebendo, não aconteceu nada. Aí, em outra oportunidade, ele percebeu a falta de esforço dele e disse, eu entreguei comodamente a tentação do álcool, sem fazer nenhum esforço no sentido de me curar, apenas orando para que me cure do vício, eu mesmo que estar zombando de Deus. Aí ele tomou a decisão voluntariamente de deixar o álcool. Ou seja, o hábito de todo dia tomar álcool, ele parou. Não? Então, a partir de agora, nesse instante, eu deixo de tomar o álcool. E continuava a fazer sua oração dele normal. E aí foi onde parou totalmente. Porque ele tirou da sua mente a ideia de que eu sou uma pessoa alcoólica. Eu não posso viver sem tomar álcool ou fumar. Então, esse hábito de pensar desse jeito foi mudado por outro. Aquilo que nasci como filho de Deus, nasci sem necessidade, o hábito de tomar ou beber. E, naturalmente, a pessoa parou de beber. Maravilha. Professora Lilian, creio que nas reuniões das senhoras das Pombas Brancas, há muitos casos que as senhoras procuram a Seitonoye porque o marido bebe, por exemplo, o filho se envolveu com drogas, e aí você fala, caramba, como que eu faço para ajudar essa senhora? E qual é a orientação, se você tem casos de pessoas que já se curaram praticando o ensinamento da Seitonoye, do vício, por exemplo, das drogas, ou do fumo, ou de bebidas? Tá. A gente, assim, tem, graças a Deus, vários casos, né, de solução desses vícios. Como o preletor Miguel falou, é uma carência, né, que ela acaba sendo suprida pelo esse anestésico, né, como diz o mestre aqui no livro, que são as bebidas, o fumo, né? São anestésicos da consciência que muitas vezes vai acusando a pessoa de algo que ela fez e que ela se culpa. E como ela não quer constantemente se lembrar da culpa, ela se anestesia com a bebida ou com o cigarro. E um senhor, ele tinha justamente essa necessidade de anestesiar a sua consciência de culpa por algo que ele praticou.
E a esposa, então, entrando na Seichonoye, ouviu, né, falar que todo homem é filho de Deus. Ela pensou, puxa, então também meu marido é filho de Deus. Ele vai se libertar desse sentimento de culpa que existe dentro dele. Ele vai parar de beber. E constantemente ela mentalizava isso. Meu marido vai parar de beber porque ele é filho de Deus. Ele é um bom marido. E um dia, então, ela pediu para o marido, me leve a Seichonoye. E ele levou, mas não entrou. Mais uma outra vez, querido, me leve a Seichonoye e fique comigo hoje, assista a palestra. Tá bom. Mas ele foi, inclusive, alcoolizado para assistir essa palestra. Mas 2 horas de reunião, aquilo foi amenizando. E quando eles chegaram em casa, ela sentiu que hoje era o dia de eu falar aquilo que eu aprendi na Seichonoye. Eu vou falar para o meu marido o quanto ele é maravilhoso. E ela, olhando para os olhos dele, disse, querido, você é maravilhoso, você é o melhor marido do mundo, me perdoe. Quando essa esposa, ajoelhando, diz ela, porque ela me contou isso, ajoelhando aos pés do marido, olhando para os olhos, me perdoe. Eu que estava errado, porque você é o melhor marido do mundo e eu não consegui enxergar isso. Ele falou, meu Deus, eu que estou errado. Eu venho fazendo você sofrer tanto, porque ela começou a trabalhar fora, porque não tinha mais dinheiro em casa, né? Ia tudo para bebida. Então ela se sacrificou muito também. Eu que estava errado. Quando ela falou, me perdoe, e o marido falou, me perdoe, naquele momento, então, ele se sentiu preenchido, não precisava se anestesiar mais. O preenchimento de amor, de confiança da esposa, fez com que ele deixasse a bebida, né? Tem um outro caso também de um amigo que há 35 anos fumava, né? É um cigarro normal, mas é um vício, né? Que também anestesia a consciência da pessoa. E aqui o mestre fala que a gente precisa ter a decisão. Orar para Deus, sim, mas tem que ter a decisão de eu fazer a minha parte. Eu vou parar de fumar, eu vou colaborar com Deus parando de fumar. E esse jovem decidiu, depois de 35 anos, ele decidiu, hoje eu vou parar de fumar. E ele jogou o cigarro. E eu fiquei meio preocupada, eu falei, olha, você fumou já há muitos anos, que tal você comprar umas balas de menta, assim, porque quando você começar a ter vontade de fumar de novo, você vai chupando uma bala. E o que esse meu amigo falou? Ele falou assim, eu não parei pelo fenômeno, eu parei pela imagem verdadeira. Significa, se eu parasse pela matéria, eu tinha que suprir a matéria, cigarro, com outra matéria chamada bala. Eu não parei pela matéria, eu parei pela imagem verdadeira, ou seja, pelo espírito. O espírito não precisa de cigarro, então eu não preciso nada para suprir aquilo que o meu espírito também nunca precisou. Então, foi após 35 anos, simplesmente jogou o cigarro, falou, não vou fumar mais, e há 8 anos não fuma mais. Então, oração é importante, sim. Eliminar da mente o sentimento de culpa é importante, e isso a gente consegue através de oração e leitura de obras sagradas, de livros sagrados, tá? Terceiro, decisão. Você consegue. Maravilha. Professor Luiz Miguel, o senhor falava que só oração não resolve se não houver uma ação por parte da pessoa também, né? E quando a pessoa, às vezes, quer parar, mas parece que não tem forças para deixar essa ação de beber, de fumar, tem alguma orientação para nos passar, por favor? Sim. Bom, quando às vezes está difícil um pouco parar, falamos de um pequeno vazio que pode ter na pessoa. Às vezes pode acontecer que a questão vem desde a infância. Pode ser que talvez os pais não ficaram contentes com o nascimento da criança. Então, esse vazio, essa insatisfação, essa criança estava consciente e captou tudo isso. Então, até cria como um sentimento de culpa. Meus pais não me querem, talvez por alguma razão. Aí vai crescendo e chegando à idade, essa idade de jovens, mas aquela imprensa, televisão, internet que às vezes bombardeia tudo isso, a pessoa sente esse desejo de esse vazio preencher e aí começa a ter algum vício. Então, para esse caso, se o jovem ele nota que tem essa dificuldade, esse problema, então ele tem que fazer
o reconciliar com papai e mamãe, agradecer muito a papai e mamãe. Esse é um fato que a Seitoneia fala muitíssimo. Agradeça a papai, agradeça a mamãe, porque são as pessoas que nos permitiram nascer. Então, mesmo que eles deram, não deram, ficaram contentes, não ficaram contentes, nós não vamos a enxergar essa parte, mas vamos a enxergar o fato de que, graças a eles, nós podemos nascer aqui na face da terra. Aí vamos ter que falar muito, papai, muito obrigado, papai, muito obrigado, papai, muito obrigado, mamãe, muito obrigado, mamãe, muito obrigado, não? Esse é um ponto que, às vezes, os jovens... Ok. Você acabou complementando mais um outro item, né? Um deles está sobre a carência, essas coisas. Mas a pergunta que foi muito bom também, a pergunta a pessoa, por exemplo, o filho está bebendo, o filho está se drogando, a mãe faz oração e parece que o filho não... Parece que não é, essa oração, entre aspas, não é atendido. Parece que faltam algumas ações aí. Então, a pergunta para quem está em casa agora, tem um marido que está bebendo, a esposa ora, tem um filho que está na droga, a mãe ora, às vezes o pai também ora, mas não resolve esse problema. Porque se a própria pessoa tivesse consciente disso, fazia oração para não quero mais, que nem está no exemplo aqui no livro, ótimo. Mas quando a mãe está lá desesperada, que o filho está na droga e está orando e não consegue. Então, o que fazer? Tem um caso que aconteceu no Peru, de 3 filhos, 2 deles no mundo das drogas. E ele viajou, quando voltou para o país, ele soube de 2 de seus filhos no mundo das drogas. Ele, desesperado, ele veio e chorava. Miguel, mas que eu fiz para ter meus 2 filhos na droga e minha filha nas ruas? Mas eu mandava dinheiro para que eles tenham todo a estudar e eles gastavam o dinheiro em essas coisas. E em aquele momento veio uma ideia, simplesmente falou assim, olha, foram um tempo que você deixou de dar amor para teus filhos, porque você viajou totalmente. Os filhos não reconhecem se você viajou para ganhar dinheiro ou não. Eles simplesmente dizem, cadê meu pai? Cadê meu pai? Cadê meu pai? E que é um vazio, vazio, vazio. Hoje, você tem que preencher esse vazio com amor. Então, onde teus filhos estão? Você procura onde estão teus filhos. Se teus filhos estão em algum lugar consumindo droga, vai lá, fica com eles, espera eles. E chega 2, 3 horas da manhã, você, quando ele sai daquele lugar, você está na porta, meus filhos, vamos para casa. E vai com os filhos para casa, igualmente com a filha também. Isso que ele fazendo esse esforço que ele fez de dar amor, amor, amor. E não simplesmente, às vezes, como uno pensa assim, teu meu filho, eu dou um urso de peluche. Pensa que um urso de peluche vai reemplaçar o pai e a mãe, mas uma coisa física, não há sentimento aí. O que muda é o sentimento da pessoa, o amor da pessoa. Fazendo isso, esses filhos todos voltaram a Seitonoye jovens e começaram a se dedicar ao movimento e hoje já deve estar, talvez algum deles, preletor jovem da Seitonoye, graças ao esforço, o amor do pai que estava aí atrás daqueles filhos. Maravilha. Então, para quem está em casa, você está vendo aí, o livro A Chave da Vida Feliz, volume número 2, que é o livro que consta este assunto. Então, se conhece alguém que acabou se envolvendo, ou uma família que tem alguém com esse problema, sugestão, dê de presente esse livro, A Chave da Vida Feliz, volume número 2. Então é só ligar no 0800 770 2600 pelo telefone fixo do celular, 0 prestadora 11 50 14 2209 ou através do site www.sni.org.br/livraria virtual. E aqui na página 79, do livro, diz que onde está a causa verdadeira do problema ou dos problemas? E aí, professora Lília, onde que está a causa ali? Então, a causa verdadeira, na verdade, se é problema, então a causa não vem de Deus, não é do mundo de Deus. Então significa que essa causa vem da mente do homem, tá? Então a causa dos problemas está na mente do homem. Por isso, então, que diz aqui, mas se está na minha mente, não basta fechar os olhos para esse problema e simplesmente ficar de braços cruzados, tá? Então, estou reconhecendo, se é problema,
a origem não é Deus, é a minha mente. Então, eu tenho que tomar a decisão de eliminar essa causa, eliminar esse problema através da minha decisão, através do meu esforço. E diz aqui na Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, enfrentar a falsidade com a imagem verdadeira, ou seja, enfrentar a falsidade com a verdade, enfrentar a treva com a luz. Essas palavras nos ensinam que devemos tomar uma providência ao invés de ficarmos de braços cruzados, tá? Então, a causa do problema está na nossa mente. Que mente? Mente alegre? Não, mente triste. Mente em ilusão. Tá? Então, a causa de tudo está na nossa mente que acredita que o que nós estamos enfrentando é algo que tem existência verdadeira. Não tem, não é criação de Deus. Elimina isso, não existe, não é criação de Deus. Negue e comece a partir de então só atrair o que Deus realmente criou para você. Então, com essa convicção, enfrentando tudo que vem na sua vida com luz, como disse muito bem o professor Miguel, com amor, né? Então, a causa estava na mente do homem que não dava amor aos filhos. Como resolver? Dando amor. Então, procure. Qual é a causa? Por que eu estou infeliz? Por que eu estou doente? Procure. Com certeza, a causa sempre será desarmonia que habita a sua mente. Elimine a desarmonia, ame profundamente, manifeste esse amor que tudo com certeza se realizará. Nada é impossível diante do amor. Muito obrigada. Muito obrigado, professor Luiz Miguel Dávila Mendonça, pelas orientações. Professora Lilian Suzy Baff, Norimaço, nosso muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. E para encerrarmos, então, vamos fazer a oração da Palavra de Luz 2013. Você é a flor do céu que desabrochou na terra. O ser humano é a flor do céu que desabrochou na terra. Sua semente foi plantada por Deus. Sua bela imagem foi projetada por Deus e seu perfume agradável foi também presenteado por Deus. Não devemos perder esta bela imagem nem o agradável perfume. Nosso belo desabrochar é a manifestação da glória de Deus. Para você que nasceu para ser feliz, para você que nasceu para viver bem, para você que nasceu para o sucesso, olha o que a Seitoneia do Brasil lançou para você. Livro Princípio Básico da Felicidade. E logo aqui no prefácio, olha só. A felicidade não é algo que conseguimos por meio de nossas intenções humanas, mas sim bênçãos que recebemos de Deus. Bênçãos que recebemos de Deus. E como nós vamos conseguir isso? Por mais que alguém acumule bens materiais, se a sua alma carece de nobreza, só conseguirá extrair de sua riqueza coisas de natureza impura. Então, dica do programa da Seitoneia para você que já é feliz, mas pode ser mais feliz, pode ter mais sucesso. Livro Princípio Básico da Felicidade. Como ter esse livro em casa? www.sni.org.br/livraria virtual. Ou então ainda pelo telefone grátis, pelo fixo 0800 770 2600. Se for do celular, 0 prestadora 11 50 14 2209. Então, princípio básico da felicidade para você. Muito obrigado. O assunto do meio ambiente de hoje é a utilização e reutilização consciente de papel e outros produtos. Prefira sempre papel reciclado, imprima só o que for realmente necessário, use o modo econômico e utilize os dois lados da folha. Assim, você ajuda a evitar que mais árvores sejam derrubadas, que o aquecimento global aumente e que a qualidade do ar diminua. Outra dica é abolir o uso de descartáveis. Passar café em coador de pano, comprar alimentos fora das bandejas de isopor, utilizar o copo de vidro e guardanapos de pano.
Dê preferência a produtos que se use, lave e use novamente, em vez de mandar para o lixo. Tudo isso faz com que você colabore com a preservação dos recursos naturais. Proteção ambiental e aceite Onoye. Faz bem ao planeta, faz bem a você. Nosso programa salva famílias e vidas em grande escala em todo o Brasil e em alguns países da América Latina. Isso só é possível devido aos nossos mantenedores. A vibração de gratidão das pessoas beneficiadas alcançam os doadores e isso se reverte em bênçãos em sua vida. São vários os relatos de mantenedores que passam a prosperar, outros obtiveram melhoras na saúde, benesses que retornam àqueles que proporcionam o bem em grande escala. Inscreva-se como mantenedor do nosso programa. Com doações de qualquer valor por mês, você abençoa a si mesmo e a toda a sua família. Ligue para 0800 770 2600 de telefone fixo ou de celular para 0 operadora 11 5014 2209 e se informe, tá bom? Muito obrigado para todos que já contribuem com o programa Aceite Onoye na TV como mantenedor. A sua colaboração assim é imprescindível, viu? Muito obrigado. Rezar é uma forma de melhorar o que pensa de si mesmo, de ver-se como um verdadeiro filho de Deus. Vamos juntos ao nosso Momento de Oração. Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Por mais que surjam aparentes dificuldades, enfrento-as com destemor e avanço decididamente. Assim procedendo, força muito maior surgirá do meu interior. Então, as dificuldades deixarão de existir e a estrada íngreme tornar-se-á plana. Um abraço a todos, muito obrigado pela companhia. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.